Ok, estamos aqui então com a Miriam, psicóloga, que já, bom, vai se apresentar, está há muito tempo aqui, estamos em Cruzeiro do Sul, uma das áreas bem afetadas das questões das enchentes, estamos há quase 100 dias dos ocorridos, então agora dá para sentar, conversar o que viu, o que viveu, o que aprendeu, o que experienciou e qual a importância, a atividade, a função da psicologia no meio disso tudo, né? Sei que tudo é ímpar, cada experiência é uma experiência e hoje nós vamos conhecer a da Miriam. Miriam, bem-vinda, obrigado, viu, por estar aqui. Imagina. Mas se apresenta aí, como é que você chegou aqui? Obrigada, Sérgio, pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho como está sendo a dinâmica por aqui. Sou Miriam, psicóloga, e hoje é meu 78º dia. Dia 78. Dia 78 aqui, principalmente focando na cidade de Cruzeiro do Sul, um município com quase 15 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Foi uma cidade com um índice muito alto da água entrando, né, e afetando bairros inteiros. Para vocês terem uma ideia, hoje é o dia 78 que eu estou aqui, então só há 3 dias atrás que nós conseguimos chegar até alguns bairros que são mais afastados, que eles chamam de interior, para a gente oferecer o suporte da equipe de saúde. Então eu faço parte da equipe de saúde, de voluntariados, e estamos em parceria com o município. Isso é muito importante ressaltar. O que eles nos pedem, nós estamos oferecendo suporte, principalmente um suporte de saúde mental. Então temos trabalhado algumas questões no começo que foram de acolhimento às pessoas afetadas. Então a escuta qualificada, oferecer o nosso psiquismo ali para cada um deles, mas por incrível que pareça, quando a gente está diante de uma realidade de emergência, o que fica para cada um deles é que bom que você veio e o abraço. A gente identificou alguns pontos culturais no começo, das pessoas muito fechadas e resistentes em pedir ajuda e aceitar ajuda. Então o que a gente oferecia? Eu tô aqui e eu posso te dar um abraço. E dentro de tudo que elas passaram, dias recentes, elas desmoronavam. E a partir do abraço, um gesto de toque, afeto, elas compartilhavam o que estava acontecendo com o coração e a mente delas, e aí a gente podia fazer esse acolhimento no primeiro momento. Depois os dias foram passando, a gente focou a nossa atenção nos abrigos, nas pessoas que estavam ali nos locais dos abrigos, e oferecendo também esse acolhimento e uma ponte com o município de encaminhamento para as especialidades, para os médicos, para as questões que eram necessárias individualmente ou então familiar. E aí, depois nessa nova etapa que nós estamos entrando agora, sabemos que já é um dado que desde 2017 tem alguns estudos aí publicados falando que o estado tem um alto índice de suicídio e a região aqui já sofreu constantemente com algumas enchentes que tem anual, mas sempre que era de conhecimento público que ia só até uma determinada altura. Então os vizinhos já sabiam, quando o rio enche, quando tem cheia, vai até aquela casa ali. Então todo mundo se programa, tira as coisas e põe para cima um pouquinho mais daquela casa ali onde ficava. Mas nesse momento pegou todo mundo de surpresa e não foi até ali, foi muito além. No meu primeiro dia aqui no centro da cidade, nós precisávamos chegar, a gente não tinha acesso à região central. No segundo dia, quando a água começou a baixar um pouquinho mais, a rua principal a gente não conseguia passar e tinham as marcações nos prédios e os relatos da população que um prédio muito icônico, a água tinha subido até o 3º piso daquele prédio. Então é uma altura muito considerável que a gente está falando, de casas inteiras submersas. Então imagina uma realidade das pessoas que se encontravam num abrigo porque realmente perderam tudo. E aí quando a gente chega oferecendo esse cuidado, oferecendo esse toque, esses encaminhamentos, quais são as questões que ficam, as demandas que mais aparecem logo em seguida, pensando nesse contexto de estado e de cidade, são questões da saúde mental.
principalmente ideações suicidas, ansiedade, estresse pós-traumático. Então tudo isso foi muito presente. Hoje, na segunda fase, que a gente percebe que as demandas de urgência, de emergência já foram sanadas, estão encaminhadas, a concentração e o olhar é principalmente nesse quesito de saúde mental. A saúde mental oferecendo grupos, oferecendo um suporte também aos profissionais de saúde, o quanto que eles também precisam de cuidado, os profissionais também foram muito afetados. Tem profissionais que chegaram na nossa reunião para discutir casos, nas primeiras, logo que a gente chegou aqui, chorando. E a gente percebeu que o espaço da reunião, que era para discutir casos, discutir quais seriam os direcionamentos, serviu como um espaço terapêutico, que os profissionais podiam chorar e não estavam na frente da população chorando, porque os profissionais precisavam ser fortes para oferecer suporte para a população. E aí a gente até falou, não, tudo bem, esse é o espaço de vocês e a gente vai aqui acolhendo vocês também. É verdade. Quem mora aqui já há algum tempo está acostumado com as enchentes, como a Miriam falou, e me chamou muita atenção porque até então subia, a casa sujava, eu voltava, descia os móveis de onde eu coloquei, mas dessa vez eu voltei e não existia mais a casa, ou a casa já tinha sido. Então assim, muita gente que em alguns lugares não sabe aonde era o terreno da casa, então a geografia do lugar mudou. Ontem eu tive a experiência também de ir lá para o interior, onde algumas casas que ainda não tinham sido alcançadas, né? E eu percebi assim o quanto também, claro, a Miriam também, nesse tempo pouco que eu tô aqui de experiência, a Miriam já está há tanto tempo, um relato muito parecido eu ouvi de alguém que a casa estava subindo e a pessoa se lançou num comportamento assim, claro que nunca saberemos, né? Mas também num comportamento muito parecido, né? Um comportamento de autolesão, ou de desespero, ou até mesmo de suicídio. Não dá para calcular ali, né, as situações nessa ocasião, mas essa demanda que nós hoje falamos, né, de saúde mental, a gente anda em cada esquina que a gente cruza, conversa com alguém, a gente percebe assim, essa demanda histórica, né? A gente percebe pessoas que estão passando por situações muito ímpares. E quando a gente chega e fala, quem está nos assistindo, e fala assim, olha, estava assim. E é como se você falar de alguma coisa, mas quando você vê e você sente, você percebe que não existe tantas palavras para descrever a magnitude dessas vivências e o que essas pessoas estão passando. É um impacto que é imensurável. A gente não consegue medir. Tudo que você já viu, tudo que a televisão mostrou... Qualquer disciplina da faculdade sobre emergências, tudo aqui foi inédito. Eu até arrepio de falar, porque não dá conta de quando você chega aqui... o que a televisão mostrou do que aconteceu nas enchentes, na catástrofe em si, também não dá conta de mostrar a intensidade do que foi. É um município inteiro, gente. Não tem como falar. Você não saber o que é rua, o que é casa, o que é árvore, o que é lama, o que é carro virado, assim. Na família que eu visitei ontem, tinham 4 cachorros novos, porque eles não sabiam de onde tinham vindo, né? Eles estavam lá, que nome que vai chamar o cachorro? E os cachorros deles já não estavam mais lá, não sabe se sobreviveu ou não. Então tudo que você entende como casa, como lar, como família, como vizinho, muitos vizinhos não estão mais presentes, a sua casa não é mais a mesma, ou não existe mais. Tudo que você se configurou enquanto ser humano vai precisar ser refeito. E isso é de uma importância muito grande a gente ter esse olhar, porque a gente fala de desafios que a gente passa na nossa vida, no nosso cotidiano, mas quando você perde algo que é o mais concreto possível da sua identidade, que é a sua casa, onde você mora, e principalmente muitas delas tiveram essa casa de herança, quais são os recursos internos que cada um vai buscar de conseguir ressignificar e caminhar, já que tudo que era de referência dela, tudo, roupa, tudo, gente, não tem o que falar. A única palavra que cabe é tudo. Foi embora. E aí você vai ter que, agora, nesse primeiro momento, ter que viver de roupas doadas que não são do seu gosto. Que não são suas. De utensílios de casa que você vai ter que ter um prato para comer, uma xícara, etc. Que não são suas, que foram doadas. E aí você vai ter que se refazer, muitas vezes reinventar. Com familiares que também se foram, junto com lutos, ou que pior, né, nem foram encontrados. Nem foram encontrados. Existem vários casos, vários relatos. Então é um processo que a pessoa não se conhece ou perdeu a esperança. Cada caso é um caso, é verdade.
mas foi muito comum a gente se deparar no início, as pessoas dizendo: eu perdi tudo e eu não sei o que eu faço, eu não tenho mais esperança. E aí a pergunta que eu fazia lá dentro: você tem um espacinho para novos sonhos? E aí diante disso a gente ia trabalhando. Eu tenho. Ótimo. E sonhos para que área? E aí a gente ia, conforme a pessoa ia permitindo também, porque é muito difícil você encarar algo tão traumático assim. Gente, é um luto, não deixa de ser um luto. Mas quais são as referências e estruturas internas, psíquicas, que a pessoa vai ter força suficiente de encarar algo que é tão traumático? E aí cada um foi tendo esse recurso ou precisando de ajuda de pessoas próximas ou dos voluntários servindo como essa pessoa de ponte, de apoio para essa nova caminhada que eles ainda estão se descobrindo. Ainda é um processo. Miriam, esse papo ia longe, mas assim, não, vivências, gente, a gente ficaria aqui dias realmente contando histórias e mais histórias. Sim. E eu estou aqui 10 dias, mas é como se o tempo tem uma outra proporção aqui. Tem. Só queria que você deixasse um recado aí para psicólogos, para quem de repente de alguma maneira pensa em atuar, pensa em ajudar, tá lá sem saber, dentro de casa. Qual que é essa mensagem, assim? A primeira coisa é, se você se sente tocado, faça algo, venha. Mas a minha experiência é na área clínica, mas a minha experiência é em não sei o quê. Assim, nós temos uma formação, mas somos pessoas olhando pessoas. Venham. Nenhuma experiência semelhante ao que você vai viver aqui. Você pode ter feito cursos e muitos cursos. Pode. Eu duvido que haja alguém preparado 101% o suficiente para viver. Venha. Porque existem pessoas que podem estar necessitando justamente de você. Do seu olhar, da sua capacidade, e que você pode não estar dando atenção para ela. Não menospreze que você se sentiu tocado, vem. E voluntários podem vir. Então você pode vir, não só psicólogo, mas qualquer profissional da área da saúde também tem espaço. Não sendo da área da saúde também tem espaço, muito espaço, né? E a gente tá aqui se doando e oferecendo a nossa escuta, mas o quanto que está sendo enriquecedor para cada um que está aqui. Desafios que nós também estamos lidando e tendo processo durante essa caminhada aqui em conjunto com cada pessoa. Coisas que eu aprendi aqui e que não ajudam. Gente, não doe sem perguntar e sem saber para onde vai. Exatamente. Né? Hoje a gente recebeu um monte de doação de uma coisa que tinha prazo de validade e que estava lotado dessa mesma coisa. E difícil, todo mundo parece que decide doar a mesma coisa. Então se você vai doar, né, você não se sentiu tocado de vir aqui ajudar, atente-se, se conecte, veja uma lista daquilo que realmente está precisando. Às vezes uma doação vira um peso a mais aqui. Eu já vi voluntários tendo que separar itens porque não deu tempo de se consumir todos os itens dentro de uma cesta básica, por exemplo. Então pergunte, caso você não for vir como voluntário apenas, eu quero doar. Pergunte o que precisa e aí você vai estar ajudando muito mais efetivamente. E porque também tem uma máxima, não é o que eu vejo que a pessoa precisa, mas o que ela me relata que ela também precisa. E eu posso ter esse olhar mais macro, sim, para o que é a necessidade dela, o que ela poderia ter de ajuda. Mas aí, se ela não está vendo nesse momento, é o nosso papel enquanto profissional auxiliar a fazer essa crítica. Mas quais são os caminhos que eu posso apresentar para ela poder escolher do que é possível? Então, pergunte sim antes, isso é muito válido. Algumas pessoas podem já ter feito essa triagem e esse direcionamento. Então, pergunte antes o que cada um precisa. Isso é muito bom, né? Às vezes eu ganho mais 10 quilos de arroz, eu já tenho 30 em casa, mas eu não tenho óleo. Exatamente. Ninguém lembrou no meio de dar chimarrão, de dar cuia. A cuia, conheci uma família que estava sem cuia ainda, né? Aqui, gente, é muito tradicional, todos têm. Sim. Gente, olha, que experiência que tem sido. Obrigado também, Miriam. Eu tenho aprendido muito também com a experiência da Miriam, o pessoal da Aliança todo aqui também, que é um dos grupos voluntários que você também pode se envolver. Com certeza. E muito obrigado. A gente se vê numa próxima ocasião. Dê seus contatos. Vocês podem me achar como Miriam Blair, a Miriam Blair Psicologia no Instagram, e a gente se vê por aí. Em outra ocasião.